E o Influenciadores está de volta, hoje recebendo o engenheiro Fred Locker, um dos grandes especialistas no mundo na indústria da dessalinização, que é uma indústria de quantos anos aproximadamente, Fred? Quando que o homem deu início a esse processo, percebeu que era preciso transformar água salgada em água doce, em água potável? Bom, se a gente for pesquisar a história da dessalinização, há testemunhos de que há milhares de anos atrás já havia alguns manifestos de tentar transformar essa água do mar em água potável. Por exemplo, no Chile, que a maior parte do Chile, ao norte de Santiago, é deserto. Então, lá se encontraram certas evidências e também em certos lugares do Oriente Médio, que sem dúvida são totalmente desérticos, lá no Golfo Pérsico e tudo mais. Mas a indústria da dessalinização mesmo, eu creio que nos últimos 75 anos ou 100 anos já começou a se manifestar e a tomar mais corpo. Eu diria que o maior passo na área da dessalinização a nível mundial ocorreu, digamos, a partir de uns 50 anos atrás, ou 60 anos atrás. E outra vez, as necessidades é que criam as oportunidades e certos lugares que simplesmente não haviam alternativas para ter água potável, a não ser voltar ao mar e retirar então a água, retirar o sal e ficar com a água. E basta dizer que de toda a água do planeta, apenas 3% dessa água é doce. É verdade, é verdade. E ela não abunda em todos os lugares de uma maneira uniforme. Sim, sim. Claro. Felizmente para o Brasil, nós temos aqui vários recursos hídricos, quase que sem igual a nível mundial, mas obviamente existem os problemas locais, regionais, como por exemplo aqui no Ceará também, ou no Agreste, no semiárido nordestino. No semiárido nordestino, exatamente. Agora, Fred, não existe hoje apenas um processo de dessalinização, Quais são os principais processos hoje em execução no mundo? Olha, o processo, digamos, básico começou com o que nós chamamos a dessalinização térmica. Sim. Ou seja, é fazer numa máquina, num equipamento, o que a natureza faz em volta de nós. O que ocorre? A água ela evapora, é evaporada, não é? E depois ela condensa, e essa condensação, que é a chuva, é a água que nós temos. Isso é o que ocorre no todo o nosso planeta. Então, as primeiras instalações de dessalinização imitavam o que a natureza fazia, mas de uma maneira artificial. Ou seja, se botava água do mar nesses equipamentos, se aqueciam, essa água do mar evaporava, os sais ficavam no líquido mais concentrado, certo? E os vapores, que era água pura, sem sais, se condensava e obtinha-se assim a água produto. Esse é a base do que nós chamamos os processos térmicos, do processo térmico ou a destilação, ok? Esses processos de destilação foram se sofisticando, foram melhorando, se aperfeiçoando, porque sempre havia um impacto, digamos assim, energético muito grande, ok? E com o tempo esses processos foram se aperfeiçoando, reduzindo então o impacto energético deles, mas mesmo assim eles eram relativamente elevados. Encontraram-se formas, por exemplo, de produzir energia elétrica conjuntamente com a dessalinização, ou seja, fazer um tipo de cogeneração. E esse casamento, diria assim, ele melhorava as condições e reduziam os custos. Há uns 50 anos atrás, dois cientistas nos Estados Unidos, um de origem hindu, da Índia, e um outro que era um americano de origem judaica,
eles trabalhavam na Universidade de Califórnia e eles inventaram umas membranas artificiais, que essas membranas tinham a propriedade que elas permitiam que as moléculas da água passassem pelas membranas e essas membranas rejeitavam os sais que estavam dissolvidos na água do mar. Sim. Era uma espécie de um filtro muito sensível, muito bem fininho. Sim. E foi aí que começou o processo que nós chamamos de ósmose inversa. Ou reversa. Osmose reversa. Reversa, exatamente. Reversa osmosis em inglês. E uma das primeiras instalações foi realizada em Israel, por uma coincidência, num kibbutz, numa aldeia agrícola, daquelas que eu mencionei no começo da nossa conversa, no deserto, perto do mar, numa aldeia perto do Mar Vermelho. Sim. E que haviam águas salobres e era muito difícil. As pessoas lá, por exemplo, para lavar o cabelo, era difícil, porque não havia espuma, botava shampoo, porque a água era tão dura. Mas quando eles instalaram essa primeira usina, era uma usina muito pequena, acho que produziam 200 metros cúbicos por dia, ou seja, 200 mil litros por dia. Então a água produzida através dessas membranas já era de boa qualidade. E a partir daí esse sistema foi melhorando, eles conseguiram, digamos assim, sobrepor todas as doenças de infância da tecnologia e ela foi ganhando corpo. Aí pelos anos 80, no comecinho dos anos 90 do século passado, ela já começou a ser usada em maior escala e hoje em dia eu creio que é a tecnologia mais viável e mais comumente usada praticamente no mundo inteiro. É a mais prática? É a mais prática porque ela é, como se diz, de propósito único. Você só tem a tecnologia, você não precisa de uma usina, de uma termoelétrica perto, você não precisa de uma fonte de calor para alimentar um processo térmico. Ok? E muitos especialistas falam, Fred, que é preciso também ter atenção com o sal que sobra desse processo, ou seja, há também uma preocupação hoje da indústria da dessalinização com esse subproduto? Em alguns lugares sim, apesar que na maioria dos casos salmoura, que é o rejeto do processo, ela tem uma concentração mais ou menos quase que 2 vezes maior do que a concentração de sais na água bruta do mar, né? A água da fonte. Em geral, o que se faz é jogar essa água de volta ao mar. No começo, as pessoas simplesmente jogavam ela assim, mas, claro, havia um impacto local por causa da salinidade. Sim. Hoje em dia, o que se faz é, digamos assim, estudar melhor qual é a melhor maneira de dispersar essa salmoura para minimizar o impacto ambiental. Eu conheço pessoalmente, pelo menos em 2 exemplos, um em Israel e outro na China, que a salmoura, em vez de ser lançada de volta ao mar, ela é conduzida a umas salinas de evaporação e na qual se produzem o sal, né, que a gente usa para... O sal de cozinha. Sal de cozinha, exatamente. Mas não é muito comum e a razão é que essas lagoas, essas piscinas de evaporação, elas ocupam muito espaço. Sim. E espaço é uma coisa que nem em todos os lugares está disponível. É verdade. Onde é que estão localizadas hoje as maiores plantas de dessalinização do mundo? Eu creio que a maior planta de ósmose reversa está em Israel. É uma planta que, bom, na verdade são umas 5 usinas já que funcionam e produzem um total de 600 milhões de metros cúbicos por ano. Creio que são das maiores. Existem algumas plantas também na Espanha, existem outras no Oriente Médio, no Golfo Pérsico, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes. Existe uma planta recente que foi construída há uns
4 anos atrás na Califórnia, sim, mas ela não chega ao tamanho das usinas que temos em Israel, por exemplo. Okay? Quanto que da água consumida hoje em Israel vem desses processos de dessalinização? Olha, o balanço hídrico de Israel é muito delicado, porque a água natural ela é escassa em Israel. Quer dizer, se não fosse o tema do reuso dos efluentes domésticos e industriais tratados que são utilizados na agricultura e essa dessalinização que começou em Israel mais ou menos há uns 13, 15 anos atrás, estaríamos em Israel com uma carência de água mais dramática. E graças a isso, nós aliviamos e conseguimos balancear entre a demanda e a oferta. A água dessalinizada em Israel, eu já mencionei 600 milhões de metros cúbicos anuais, equivalem a 80% do consumo doméstico. 80%? 80%. Ou seja, hoje é muito provável que você, morando em Israel, com certeza já consome essa água. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Como é que é produzir a própria água que você consome, Fred? Você já parou para pensar nisso? Eu parei para pensar nisso várias vezes. Em geral, quando eu levo visitantes para visitar uma dessas plantas, a gente começa a conversa e, em geral, no final do roteiro, a gente para numa torneira que temos para experimentar a água. E eu sempre menciono, você já imaginou, no momento que a gente começou a conversar, essa água que a gente está tomando aqui agora, ela estava ainda no mar. Então, é uma coisa interessante. É claro que para mim, como a gente já falou, eu sempre gostei do tema da água. Então, para mim digamos assim, diria que é o top da minha carreira, essa sensação de fazer alguma coisa que eu gosto e gostar do que você está fazendo. Acho que a pessoa mais feliz que você pode encontrar é alguém que gosta do que faz e faz o que gosta. Sem dúvida. E quando a gente fala, muita gente em casa deve estar nesse momento curiosa para saber do sabor. É perceptível essa diferença ou não? Eu acho que não. Talvez você tenha que perguntar a uma pessoa, digamos assim, que é mais leiga, porque ela vai ter uma opinião mais objetiva, certo? Mas, por exemplo, se você for para o norte de Israel, as águas lá, no momento, elas são originadas de aquíferos, tá? E essa água, ela tem um conteúdo de sólidos dissolvidos maior do que, digamos assim, no centro do país ou no sul, ou perto comparado com o produto das usinas. Então você sente que a água é mais dura. Mas você chegando em Tel Aviv, por exemplo, e vai abrir a torneira e você bebe essa água, que aliás não há problema. Em Israel você pode beber a água de qualquer torneira, é água potável e de muito boa qualidade. Assim como acontece nos Estados Unidos também. Em outros países também. Em outros países também. Mas a água é muito saborosa. No inverno, principalmente, eu gosto mais da água, porque a temperatura do mar no inverno chega a uns 14 graus, 13 graus, sim, certo? Então a água no processo, ela não muda a temperatura, basicamente ela mantém a temperatura. Mas quando você toma essa água, ela sai geladinha, então ela é mais saborosa. No verão, a temperatura da água do mar, ela sobe. E a água, não quero dizer que é uma sopa ou um chá, né? Mas ela é mais quente, talvez tenha um sabor, a qualidade é exatamente igual, né? Mas é mais questão da sensibilidade ao paladar. Da temperatura, né? Agora, por que é um processo considerado tão caro ainda, hein, Fred? Olha, eu não sei se é tão caro. Talvez as pessoas considerem caro, talvez por desconhecer de que maneira pode se produzir uma água fiel, certo, viável, a um preço altamente competitivo. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a maior usina que nós temos em Israel, o nome dela é Sorek. Ela está mais ou menos a uns 15 quilômetros ao sul de Tel Aviv. Tá? E devido à economia de escala, antes de tudo, e mais tecnologias que foram especificamente usadas nessa usina, nós conseguimos produzir uma água cujo preço, se eu traduzir para o real,
estaria mais ou menos em R$2 ou R$2,1 para 1.000 litros, certo? Agora, diga você se isso é um preço competitivo ou não, se é barato ou se é caro, ok? Aliás, eu só quero destacar, esse é o preço em que a usina vende, certo? A empresa de águas, o produto na cerca da usina, da cerca da planta. De lá, a água então é conduzida para as cidades e de lá para as cidades. O consumidor final, nas suas residências, paga um preço que é fixado por lei pela Agência Nacional de Águas de Israel, pelo regulador de águas. É como se fosse a própria ANA que nós temos aqui. Exatamente. Né? Agora, o preço que se paga nas casas é diferente e é muito superior. Até porque a gente está falando de consumidor final, né? Consumidor final, claro. Mas se você é capaz de produzir uma água de boa qualidade, inclusive às vezes melhor do que a qualidade que você obtém de águas naturais, ok? Que você controla totalmente a qualidade dela. É tudo monitorado de 24 horas por dia, o ano todo. Então, eu creio que é um preço altamente competitivo. Além disso, o que fazer? Nós não temos outra fonte. Tem que ser essa água. Não tem outra solução? Não, infelizmente não. Fred Lokeck, engenheiro ambiental e químico, está aqui conosco hoje no Influenciadores e a gente volta já, não sai daí.